É com grande alegria que nós retomamos, então, meus irmãos, o estudo sobre o Evangelho do Reino de Deus, em que chegamos ao módulo 3, e chamado O Território do Reino de Deus. Na sua primeira parte, a gente vai discorrer sobre algumas coisas importantíssimas da sequência do que a gente já tem visto. Nós entendemos já nos módulos anteriores que não existe um reino sem um território. Nós percebemos juntos que a igreja tem, de forma sistemática, espiritualizado o reino de tal forma que tirou dele o seu território, como se isso fosse possível. Outra parte da igreja tem tido a tendência, até pela maioria reinante, que esse território é um território meio subjetivo, espiritual, como se fosse uma região celestial, né? Alguns textos bíblicos têm trazido essa noção, levado a igreja para uma direção, e por interpretações equivocadas, e nós vamos falar sobre isso ao longo desse estudo todo, quais são esses enganos que têm levado a igreja a perceber de forma equivocada que território é esse. Mas vale a pena a gente passar nos módulos 1 e 2 rapidamente para que você se contextualize, incentivando você a que, se você não viu esses módulos anteriores, você pare esse áudio, esse vídeo desse módulo 3 e corra lá para se atualizar. Veja o primeiro módulo e veja o segundo módulo na sua parte 1, 2 e 3. E retome então esse módulo 3 para que você pegue a sequência. Vimos no primeiro módulo que havia um propósito divino no coração do Senhor. Há um propósito eterno. Nós vimos o conceito de propósito, nós vimos o conceito de eterno, de eternidade. Por que o projeto do Senhor é eterno? Ok? Nós vimos que houve um desvio. Esse desvio do propósito foi não sem o controle de Deus, mas que o próprio Satanás designou um engano, um esfriamento da verdade que já tinha sido posta pelo Senhor, e, na verdade, com a intenção de retardar, de atrasar o projeto original, ok? Nós vimos na sequência que há uma estruturação do reino. Esse reino depende dessa estruturação para nos mostrar a forma como Deus faz, ok? Tudo que nós vivemos na terra hoje tem o jeitão do Senhor, tem o jeito de Deus, o jeito que Ele intencionou, na verdade, fazer, ok? Do nosso Deus. E dentre outros assuntos tremendamente importantes que eu recomendo que você vá lá para se atualizar. Porém, nesse módulo 3, a primeira parte desse módulo 3, o território do reino, nós vamos identificar de fato o território na Bíblia. Nós vimos o reino de Deus na Bíblia no módulo 2, mas de forma um pouco mais superficial. A partir de agora, nós vamos estar aprofundando os textos bíblicos, e não estou falando de um ou dois textos bíblicos. Nós estamos falando de vários textos bíblicos que nos dão a certeza absoluta do que nós estamos falando, de que o reino de Deus tem um território. E esse território, ele não pode ser outro a não ser o que você vai ver e o que você vai enxergar aqui, junto aos textos, ok? Então é importantíssimo que você fique atento, é importantíssimo que você perceba do que nós estamos falando, colhe na Bíblia, pegue o seu texto bíblico ao lado, entre em espírito de oração especificamente para esse assunto nesse momento, peça ao Senhor que te revista de uma unção de abertura, de fé, de crença no que Deus está fazendo, de revelação daquilo que estava oculto para você e que agora vai ser revelado, e que foi inclusive assunto de um dos módulos anteriores, uma das partes anteriores, mas que você entenda que o tempo chegou de perceber o que Deus está fazendo para a sua igreja no tempo do fim, com o intuito de preparar a noiva para as bodas do Cordeiro, ok? Que Deus abençoe você, que Satanás
esteja proibido a partir de agora de entrar na sua mente para te atacar, para impedir que você compreenda, que você perceba, que te impeça de poder parar e estudar esses textos bíblicos. Você tenha liberdade em Deus para fazer isso e que consiga perceber tudo que Ele está fazendo no seu tempo e no tempo do fim. Amém? Vamos em frente. Acompanhe aqui comigo o que o texto bíblico diz a respeito de uma das dúvidas mais centrais, na verdade, em relação ao assunto que a gente está abordando nesse módulo, que é, na verdade, o território do Reino de Deus. Porque esse texto ele é quase que divisor de águas para esse entendimento. Você vai perceber que esse texto responde à pergunta: estaremos para sempre com o Senhor onde? Porque se nós não respondemos essa pergunta, ou se a respondermos de forma equivocada, nós simplesmente podemos tomar uma ou outra direção daquilo que é a verdade do texto bíblico. Repara aqui comigo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Paulo diz assim: porquanto o Senhor mesmo, e ele continua lá ao soar da última trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A pergunta então cabe aqui: estaremos onde com o Senhor para sempre? Por ser mais fácil sermos levados a um entendimento reinante do que é esse para sempre com o Senhor, naquilo que a igreja já enxergou como sendo a sua verdade, eu sempre embarquei nesse texto aqui na direção do céu. Eu sempre embarquei, sempre entendi que estaremos para sempre com o Senhor, principalmente porque o encontro foi nas nuvens, e isso já é pertinho do céu, então a gente tende a ir para o caminho mais fácil, né? Vamos para o céu logo, então está todo mundo indo para lá, vamos para lá. Ok. Hoje, com muita humildade no coração, com muito respeito àqueles que creem de forma divergente dos textos que aqui serão apresentados, eu quero colocar em xeque aquilo que nós aprendemos como sendo a morada eterna dos santos com o Senhor. Nós vamos entender, a partir desse módulo, nos subsequentes, que local é esse, que ambiente é esse que há de receber a igreja, receber os santos e o restante da humanidade, para que eles estejam juntos para sempre com o Senhor. E o que não significa, por estarmos juntos com o Senhor, não designa um local especificamente. Esse texto não designa um local. Por isso, toda consequência ou toda conclusão que nós tiramos como sendo, definindo um local aqui, é precipitado. Porque esse texto ele é chave, na verdade, para introduzir a ideia, e conectando-se a outros textos, nós vamos entender aonde nós estaremos para sempre com o Senhor, ok? Então, só fazendo um apanhado simples do texto: porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus. Então imagina Jesus descendo ao soar da última trombeta, a sétima trombeta. Nós falamos sobre ela alguma coisa já nos módulos anteriores. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então essa é a primeira ressurreição. A Bíblia fala sobre isso. Apocalipse, capítulo 20, 21, fala sobre a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos, de ninguém mais. Não haverão mortos levantando-se do túmulo daqueles que não são de Cristo, porque o texto é claro: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro nessa chegada do Senhor. Depois nós, os vivos, Paulo está aqui entendendo que ele vai estar vivo naquele momento. Você vê que o sentimento da parousia, que é o termo grego usado para a volta, o retorno do Messias, estava fervilhante aqui.
Então todos os apóstolos, ou pelo menos a maioria deles, tinha como certo que Jesus iria voltar muito rápido e ainda apanhá-los vivos, ok? Nós, os vivos, os que ficarmos, ok? Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Esse entre nuvens aqui não é um local espiritual. Nós estamos falando de nuvens mesmo, aqui acima na nossa atmosfera aqui, ok? Para o encontro do Senhor nos ares. O que me dá essa visão é exatamente o grego desse termo ares, aqui, vem do grego aer. Esse aer, ele tem uma designação de as camadas mais inferiores da Terra. Ok? Então nós estamos falando de um local muito próximo a nós aqui. Um local onde quem estiver na Terra vai conseguir perceber. É um movimento de ajuntamento, ok? Esse arrebatamento há de ser visto por todas as pessoas. Todo olho vai ver esse arrebatamento, certo? Todos os que estiverem vivos verão esse arrebatamento. Isso é muito importante. Lembrando que esse primeiro arrebatamento, queridos, ele não fala de julgamento. O julgamento dos ímpios já aconteceu nesse momento na medida que eles não ressurgiram. Então os que estiverem vivos em Cristo serão arrebatados. E os que estiverem vivos sem Cristo vão permanecer vivos na terra. Eles vão conviver com um povo santo que foi vencedor na chegada de Cristo para a inauguração do seu reino milenar. Porque Cristo, a palavra diz que quando ele vier, ele vem para inaugurar um reino. Ele vem para uma ação específica, ok? Inclusive dando características claras de uma guerra que nós vamos ver mais à frente, uma guerra contra nações inimigas de Israel. E nesse contexto, os santos que estiverem mortos ressurgirão em Cristo e vão para esse local entre nuvens. Os vivos que estiverem em Cristo também seguem a esse grupo e ficarão também glorificados já entre nuvens. E os vivos sem Cristo, os que forem criação ou os que forem ímpios, vão permanecer vivos, ok? E os mortos sem Cristo, ou os ímpios, vão permanecer mortos, porque só ressurgirão na segunda ressurreição. Nós vamos tratar de todos esses detalhes um pouco mais à frente. Eu só dei uma pincelada para os irmãos entenderem e contextualizarem esses acontecimentos e poderem seguir com mais tranquilidade dentro da lógica dos textos da palavra de Deus. Ok? Siga aqui o raciocínio. Existe, na verdade, um propósito no coração de Deus para a criação da terra. Deus não fez, e como nós falamos lá atrás sobre o propósito, existe um propósito em tudo que Deus fez, não haveria, lógico, de se criar o que Deus criou sem um propósito. Mas qual de fato, e isso eu lamento, e é por isso, e eu com respeito venho aqui colocar, eu lamento que temos falado tão pouco sobre isso nos púlpitos. Meus queridos pastores, meus irmãos pastores, líderes, professores, não têm abordado isso. Mas não é culpa deles, porque a verdade, isso não está muito claro. Não ficou claro até então por conta de não ter sido também o tempo devido. O tempo chegou. E o tempo da revelação sobre esse assunto chegou. O propósito da criação da terra vai ficar muito claro para o irmão, para a irmã, a partir da sequência dos textos que a gente vai ver. Acompanhe comigo, não descola daqui desse módulo. Esse módulo é fundamental para o entendimento que o amado vai ter do que é o propósito de Deus para a criação da terra. Ao criar a terra, meus irmãos, Deus a fez com alguns propósitos. Na verdade, não foi só um. Então vai ficar mais fácil a gente perceber que no coração dele havia uma ideia, e essa ideia contemplava algumas facetas, alguns porquês. E é muito lindo a gente conseguir perceber quais os motivos de Deus, qual a agenda de Deus para fazer o que ele fez da forma que ele fez. Vamos lá.
Olha Eclesiastes 1:4. Uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Um dos propósitos de Deus, para nossa surpresa, pelo menos para alguns, é deixar que a terra permaneça para sempre. Propósito número 1 de Deus: não tocar na terra. Propósito número 1 de Deus: não mexer no que ele fez. Pode acontecer o que for, ele está dizendo aqui. Pode vir geração, pode ir outra geração, pode chegar a próxima, não tem problema. Mas tem uma coisa que eu não admito que se mexa, é na terra. A pergunta é, por que que a igreja quer mexer na terra? Por que que a igreja, a instituição, a teologia, pretendem destruir a terra? Porque a NASA está dizendo que está acontecendo, da forma que está acontecendo, aquecimento global, a culpa do próprio homem, está vindo um meteoro na direção da Terra, ela vai explodir numa bola de fogo, é isso? Será que nós não estamos falando de agentes de Satanás que estão cumprindo a agenda de Satanás, fazendo com que a igreja se desvie do propósito verdadeiro da criação da Terra por Deus? Será que o irmão consegue entender que, na verdade, quem determina o que vai fazer com a terra é Deus, é Ele. Então, se Ele está dizendo na sua palavra que a terra permanece para sempre, o irmão precisa perceber assim, ó, não sou eu que vou destruir a terra, não sou eu que vou tirar o propósito de Deus do lugar. Eu vou manter aquilo que Ele está dizendo para fazer, que é respeitar a permanência da terra para sempre. Ok? Vamos ver mais um texto referente a isso. Aí no Salmo 115, lá no verso 15 e 16, Deus diz o seguinte: sede vós benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Segundo propósito de Deus para a criação da terra: dá-la de presente aos homens. Dar a terra que ele fez aos homens. Então ele, primeiro, ele deseja manter a terra para sempre. Isso é o primeiro propósito. Segundo propósito, dá-la aos homens. Então ele fez a terra para sempre e manterá os donos, manterá essa terra na mão daqueles que ele deu para sempre de presente. Ok? Então, não somos nós que somos aqueles que receberam o presente de Deus que vamos destruir a terra. Porque esse não é o propósito. Nós vamos entender todos aqueles textos lá de Pedro, que falam de céus e terra desaparecerão. Você vai entender tudo isso. Mas eu quero que antes de você chegar lá, você já tenha uma noção clara do que é o propósito dele. Primeiro, manter a terra para sempre. Segundo, dá-la aos seus filhos. Quando ele criou a terra e colocou na terra os homens, aquilo ali já era a exposição do princípio do seu desejo, do seu propósito. Ele não colocou na mão do homem para que o homem pecasse. Ele não colocou na mão do homem para que o homem a destruísse. Ao contrário, ele colocou no coração do homem, nós vimos isso no módulo passado, os pensamentos de eternidade. Ele a fez, ele a fundou para que o homem nela permanecesse para sempre. Só que a queda de Adão não tirou de Deus a primazia da terra. Você quer ver? Não tira o domínio da terra e nem diminui o seu cuidado com ela. Se nós achamos que a queda de Adão tirou de Deus esse domínio e diminuiu dele o seu cuidado com ela, o seu zelo, o seu carinho com ela, nós estamos enganados. Nós estamos indo na direção errada. Pegue os textos, confronte com outros textos em outros contextos, para você entender do que eu estou falando. Repara aqui. Êxodo 19:5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar ou particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
Queridos, Deus sempre fez questão de deixar muito clara o seu domínio, o seu poderio, a posse da terra para ele. Deus sempre fez questão. Ela é minha. E é interessante você entender o contexto disso aqui, porque ele está dizendo que se vós, povo meu, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, a aliança que eu fiz com quem? Com o pai Abraão, com o meu servo Abraão, lá atrás, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Então haverão povos nessa terra, e é muito legal você linkar que ele está colocando no contexto da terra, porque o que ele está falando aqui antes, você vai perceber aqui, ó, o que ele está explicando aqui antes tem relação com a terra. Tudo isso aqui, se vocês forem obedientes e fiéis à aliança, vocês serão minha propriedade particular dentre outros povos. Está aqui, ó, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso aqui vai acontecer no contexto da terra. Agora, é muito legal a gente entender o ciúme que ele tem da terra, no bom sentido, se nós pudermos usar essa palavra, né, figuradamente. Mas é muito interessante você notar outra coisa aqui, ó. Repara Apocalipse 11:18. Eiraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. A perguntinha aqui: por que você acha que você pode pensar que vai, mesmo que em pensamento, destruir a terra sem ser punido pelo Senhor? O que te faz pensar, e eu pergunto isso, eu não posso perguntar à NASA, às instituições climáticas, a nada disso. Eu não posso fazer essa pergunta a eles, até porque eles não têm o entendimento do Senhor para isso, porque estão a serviço de Satanás. Mas eu só quero perguntar a você, filho de Deus, que sem compreender a verdadeira função da terra, consegue se deixar levar pela crença absurda de que a terra será destruída. Se o próprio Deus está dizendo aqui claramente, ó, presta atenção, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Não é assim, quem está destruindo é jogando papel no chão, contaminando os rios, fazendo besteira na terra. Esse ele vai pegar. Ué, mas para que ele vai punir esse se depois ele vai permitir que ela seja destruída? Queridos, eu preciso que você entenda que entre a concepção da terra, quando ela era um caos, lá no início da criação do reino, até hoje, passaram-se um ínfimo de segundo para o Senhor. Nós precisamos entender que o nosso tempo, Cronos, não tem nada a ver com o tempo Kairos de Deus. Ele não se limita a 6 milênios. Não estamos falando de 6, 8 ou 10 mil anos, desde o início da formação e da fundação da Terra, por exemplo, que é o cálculo que a Bíblia nos coloca. Mas é muito importante você perceber que se você pensa que a terra vai ser destruída, você está enganado. E eu vou te mostrar em alguns textos aqui simples por que isso é engano e o que na verdade vai acontecer com a terra. Por que Deus vai mantê-la intacta para sempre? Porque Ele a criou para sempre, Ele não criou para ser destruída. Ok? Entendendo esse texto aqui, nós vamos fazer só um pequeno dissecamento dele para que esclareça aos irmãos. E iraram-se as nações e veio a tua ira. Que ira é essa? Que momento é esse aqui? Será que é o mesmo momento que nós vimos lá em Tessalonicenses, no primeiro versículo desse módulo? Que lá nós estamos falando da chegada do Messias. E aqui? Não, aqui sim já é o tempo de julgamento.
E iraram-se as nações. Por que as nações iraram-se? Por que haverá ira, das nações, se nós estaremos vivendo num tempo de milênios sem a presença de Satanás? Vamos lá. Quando Cristo veio, encontrou-se com a igreja santa nas nuvens, você vai ver para onde todos nós iremos, mas permaneceremos na terra. Só que na terra estará havendo uma guerra, essa guerra vai receber a intervenção do Messias com os santos, e a partir daí nós estaremos estabelecendo com Cristo o reino milenar. Satanás foi preso nesse momento, ok? Após a vitória nessa guerra, nessa batalha. Depois da prisão de Satanás, viveremos um tempo, um período de descanso de Satanás. Haverá um tempo, um sétimo dia simbólico e profético, né? Do seu sábado. Nós estaremos vivendo o sábado do Senhor, fazendo uma analogia, para que a terra descanse das intervenções malignas do diabo, que estará preso. Mas após esse tempo, que a Bíblia chama de milênio, que pode ser milênio literal ou não, isso não muda, para mim, pelo menos na minha visão, o conteúdo desse entendimento, mas que após esse tempo, Satanás é solto e segue a juntar as nações sobre a terra, certo? Para que elas sejam peneiradas. Por que, Evandro, Satanás vai ter que sair a juntar as nações? Porque nasceram muitas pessoas durante o milênio sem a maldade de Satanás, ok? E não tiveram a oportunidade de serem filtrados, de serem peneirados no seu caráter, na sua obediência, na sua fé. Quando Satanás se levanta novamente, eles serão seduzidos com a possibilidade de aceitar a sedução de Satanás ou não. Os que não aceitaram mantiveram-se com o Senhor, mas os que aceitaram essa sedução foram formados nações de Satanás. E falou-se, a palavra diz, no texto lá em Apocalipse 21, que essas nações são como a areia do mar. E elas cercaram a cidade querida. E ali começou então o fim de Satanás. Ok? Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas só para também te posicionar no contexto. E o tempo dos mortos, aqui ó, os mortos ressurgindo, agora sim haverá ressurreição de mortos, não na chegada do Senhor, ok? Para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, aqui sim, teus servos e aos santos. Veja, o primeiro galardão, na verdade, a vitória da igreja aconteceu na ressurreição, quando ele chegou, ok? Mas isso só vai ser efetivado quando o reinado definitivo, a morada definitiva do Pai acontecer, e todos nós receberemos nosso galardão final, ok? E aos que temem ao teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra, ok? Você conseguiu entender esse contexto? Tá bom? Se tiver alguma dúvida, entra no canal, pergunta, vai para o Face, eu estou à disposição para a gente ir conversando, para tirar toda e qualquer dúvida, ok? Mas para que Deus criou a terra afinal? Por que, Evandro, Deus teve que criar a terra? Será que tem um motivo específico? Vamos tentar ver uma pista na palavra? Isaías 45 nos dá uma pista. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Queridos, esse texto de Isaías me dá uma clara visão de que pode acontecer o que for, menos caos na terra. Se nós estamos vivendo tempos caóticos, lembrando que esse caos se refere ao caos da origem, do Gênesis, né? Daquele vazio, da escuridão que havia na terra, porque ela era sem forma e vazia. Mas eu faço uma analogia ao caos que nós vivemos hoje como sendo totalmente passageiro para a terra, tá bom?
Deus não a criou para ser um caos, ou seja, vazia, sem forma, escura, fria, nada disso, mas para ser habitada. Deus criou a terra para ser habitada. Ele não só criou a terra para sempre, primeiro motivo, mas para dá-la ao homem, segundo motivo. E terceiro motivo é para mantê-la habitada, porque ele a fez para isso, ok? Eu sou o Senhor e não há outro. Ele está dizendo aqui o seguinte, vem cá, pode vir outro Deus falar outra coisa, o que vale é o que eu estou dizendo, ok? Então, esse motivo aqui é fantástico. Simplesmente descobrir que a terra foi feita para ser habitada, e habitada eternamente, porque os outros textos em conexão vão nos dar a certeza e a clareza que nós não estamos aqui de passagem. Eu vejo crentes, e isso me dói o coração ouvir, dizendo que nós somos peregrinos nessa terra. Queridos, eu não sou peregrino nessa terra. Eu sou peregrino nesse mundo. Esse mundo vai ser mudado e nele eu não quero permanecer. Mas no mundo que há de vir, esse eu estou aguardando. E quando ele chegar, eu quero estar habitando nele. E para sempre com o meu Senhor. Ok? Eu desejo criar no seu coração nesse momento, na unção do Espírito que está sobre a igreja, que haja um entendimento claro do que é o futuro para essa terra, para que a gente possa desejá-la, senão nós não vamos desejar isso. Tá? Então isso é muito importante a gente posicionar, porque você fala o seguinte, não, Ivan, mas tanto faz, é porque eu tenho dúvida para onde a gente vai, então eu falo para o céu, mas é para ir para o céu com Jesus. Tá, eu só preciso te orientar que Jesus está vindo. Eu preciso te orientar que o galardão está vindo, eu preciso te orientar que Deus está vindo. E os textos são muito claros, eu vou só compartilhar com você aqui. Se você vai acreditar ou não no que o texto diz, você vai se ver com o texto e com Deus, não comigo. É muito importante ficar claro isso, tá bem? O mais importante aqui é que a gente entendeu um pouquinho mais de alguns motivos pelos quais a terra foi criada. Amém? Isaías profetizou o plano de Deus em relação à terra também. Porque nós falamos do capítulo 45, mas dá uma olhadinha no verso 28. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor dos Exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Você pega esse texto aqui, você toma algumas palavras-chave e cria uma teologia, ou vem, na verdade, encaixar na teologia que você recebeu, e não maldosamente, eu repito, mas porque te ensinaram assim. E quem te ensinou aprendeu assim. Agora, não há, e isso tem faltado, isso eu sinto falta dos meus amados líderes, pastores, enfim, de aprofundar isso aqui. Porque esse texto isoladamente pode nos levar à visão de uma destruição sobre toda a terra. Ok? Ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Primeiro eu queria chamar a atenção aqui em algumas situações. Primeiro, repara que o termo sobre designa que é sobre. Nós não estamos falando da terra. Essa destruição ela não vai acontecer com a terra, mas sobre toda a terra. O que significa sobre? Significa na superfície. A destruição não está se referindo sobre a terra, está falando da faixa em que haverá uma destruição. Agora, uma outra coisa importante, que há um engano aqui que pode estar pegando a muitos queridos. Sobre toda a terra se referir à terra daquela época. Não é a terra de Jerusalém, é a Judéia, é a terra de Israel, Evandro. Está falando de uma terra específica naquele tempo. Mas fazendo a conexão com o restante dos textos, nós não vamos perceber uma terra específica para aquele momento. Não é esse o sentido. Nunca foi, aliás, esse o sentido. Na verdade, é muito fácil que nós tenhamos enxergado dessa forma até aqui. Mas eu preciso te dizer que
ele ouviu falar de uma destruição, mas destruição de quê? É isso que nós vamos falar. E, além do que, sobre a terra. Então, o que está sobre a terra é o mundo, querido. O que está sobre a terra é o mundo. Esse mundo, sim, será destruído. E nós vamos entender, na verdade, o que vai acontecer. De que destruição o texto de Isaías está falando. Porque se você pegar o contexto desse texto do capítulo 28, lá no capítulo 51, verso 6, você vai ver assim, ó. Porque os céus desaparecerão como a fumaça. É como se ele estivesse explicando o capítulo 28. Olha aqui. E a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não terá fim. Será que é esclarecedor a gente entender que o que ele está falando aqui no capítulo 51 refere-se ao contexto do capítulo 28? Porque ele tá explicando aqui que destruição é essa. Ele está dizendo que os céus desaparecerão como a fumaça, ok. E a terra será explodida numa bola de fogo e desaparecerá para sempre. Não, não é isso, queridos, que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim, ó, e a terra ficará velha. Como que? Como uma roupa, ok. O que a gente faz quando a roupa fica velha? Quando o vestido fica velho, quando uma blusa fica velha? Nós trocamos, mudamos. Mas, Evandro, será que você tem base bíblica para isso? Vou te mostrar logo à frente. Vamos lá. Mas continua aqui comigo. E os seus moradores morrerão como mosquitos. Então, a destruição que nós estamos falando, que Isaías, na verdade, está mencionando aqui no capítulo anterior, refere-se a quem? Aos moradores da terra. Já havia outras profecias sobre a morte de uma terça parte da terra. Ficou claro para você nos textos proféticos de Apocalipse? Então você está entendendo que Isaías já tinha visto isso há muitos anos antes, muito tempo atrás, antes dos textos, antes da visão de João profética, apocalíptica. Então tá, os moradores vão morrer como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre. Que salvação é essa? É a restauração de todas as coisas, querido. Porque salvação não tem nada a ver com céu e inferno. Eu sinto te dizer, a gente já conversou sobre isso num dos módulos anteriores, e você vai lá voltar para ver isso. Mas salvação tem uma designação no grego sozo, e sozo está falando em restauração, restauração de vida, ok? Plenitude da vida. Então é disso que salvação está se referindo. E ela durará para sempre. E os textos estão falando aonde ela durará, onde essa salvação durará e onde a justiça se dará. Isso aqui é profético, certo? Não terá fim essa justiça. Então, se por que a gente sabe que é profético? Porque hoje a gente não está vendo justiça. E essa justiça, ela tem uma direção de justificação, né? Os santos que foram justificados tem uma designação e tem uma primazia sobre, ou eles recebem sobre eles a justificação de Deus, e ele implanta a sua justiça. Em que lugar? Na terra, querido, que foi feita para durar para sempre. Ok? Vamos continuar vendo os textos aqui. Vem cá. O que acontecerá com a terra, então? Vamos tentar resumir, porque algumas coisas vieram nos mostrando uma sequência, ok? Essa sequência de acontecimentos sobre a terra vieram nos dando um quadro. Agora, o que acontecerá com a terra afinal? Vamos lá. Olha Hebreus 1, capítulo 10 e 12, e o capítulo 2, 5, no mesmo contexto do capítulo 1. Vamos lá. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão como veste. Também como manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente
mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. E ele conclui no capítulo 2, no mesmo contexto: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Esse texto, amados, é simplesmente fantástico, porque ele deixa alguns princípios claros aqui que só não percebe quem tiver totalmente vedado para a verdade de Deus para esse tempo. E eu sei que você não está vedado para essa verdade, ok? Vamos tentar compreendê-lo? No princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra. Ele está falando aqui do contexto da terra. Está aqui, ó, fundamentos lançados. E os céus são obras das tuas mãos. E ele dá uma pista do que vai acontecer em determinado momento. Ok? Ele retoma a profecia e taca para a gente perceber aqui, ó. Eles perecerão. Sim, haverá perecer aqui. Vão perecer. Em que sentido? O que significa perecer? Vamos ver. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles, olha aqui o perecer, o que significa, ó, envelhecerão como veste. Será que bateu com o texto de Isaías? Que nós estamos falando de ficar velhos como vestidos, serão trocados como vestido? Também como manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente destruídos, explodidos, eliminados para sempre. Não, queridos, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim: serão igualmente mudados. O que é ser mudado? Se eles são enrolados, ficou velho o que está sobre a terra, ok? É como se o Senhor enrolasse um rolo mesmo, passando o rolo assim, ó, tirando o que está sobre a terra e colocando outro no lugar. Por isso é que eles vão ser mudados. Aí ele continua dizendo assim: tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Sobre o quê? Sobre a terra. Ele está falando da terra. Ele está citando o que vai acontecer sobre a terra. O mundo que sobre ela está será mudado, como um vestido velho. Ok? E isso é para sempre, porque isso não jamais terá fim. Aí ele conclui com o contexto: pois não foi a anjos que sujeitou o quê? O que está para vir sobre a terra? O mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Esse é o contexto do que ele está falando. Essa mudança do capítulo 1, ele conclui do que ele está falando no capítulo 2. Que não foi sujeito a anjos isso, mas a quem? Foram aos homens. Isso foi sujeito aos homens, a nós, ok? O mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então o texto de Hebreus é esclarecedor para nos dar uma pista texto conectado, com os textos de Isaías que nós vimos na sequência, para você entender que nós não estamos soltos no caos, nós não estamos soltos no acaso, nós não somos fruto de um desejo de Satanás ou o desejo da NASA de vender uma mídia podre, apodrecida, vendida para nos tornar reféns do medo, do caos, ok? E sermos levados a todo o vento de doutrina que Satanás vem implantar. Eu não aceito isso, querido. Não aceito isso para mim nem para a sua vida. Porque a igreja nos é muito cara. A santificação da igreja, a restauração da igreja nos é muito dolorosa. Eu tenho derramado lágrimas sobre a igreja, sobre essa santificação, e da minha e da igreja, para que a gente possa aceitar que informações desconexas e a serviço de uma agenda satânica, de um reino de Satanás que pretende assumir esse reino definitivamente, mas que já perdeu, e nós temos sido levados a essa direção, ok? Então, hoje, com textos como esse, o irmão precisa entender que há uma outra agenda a ser seguida. Deus tem um outro propósito, que não de Satanás, sem dúvida. E nós vamos percebendo que isso não é um acaso.
Vai acompanhando comigo aqui que não acabaram os textos não. Vamos entendendo para que a gente possa chegar aonde nos é importante para esse tempo. Percebe a sequência do que nós vamos ver agora no Salmo 37? E eu quero dizer para vocês que esse salmo eu fiz questão de perguntar sobre isso a um professor de teologia da religião, lá no seminário, sobre o significado desses salmos. Ele me disse que não, mas isso é fruto da crença judaica, isso não se considera hoje, isso está totalmente fora do contexto. De fato está. Da concepção vigente está fora do contexto. Agora, ou eu fico com a concepção vigente, teológica, ou eu fico com o texto bíblico, queridos, profético. E alguns acham que Davi não tem nada de profeta, só tem de poeta, né? Um bom poeta, um cara que escreveu muito bem, tocou uma harpinha, bom de amizades e bom de guerra, um bom príncipe, né? Um bom rei sobre Israel. Na verdade, Davi era muito mais do que isso. Ele era isso, mas era um tremendo profeta. E escreveu coisas tremendas da parte de Deus. Acompanha comigo aqui. Olha o que ele escreveu no capítulo 37, no verso 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Eu quero que você faça agora, a partir de agora eu sugiro a você, que faça um link entre a permanência dos santos na terra e a eliminação, o extermínio dos ímpios dela. Porque não haverá como manter na mesma presença, no mesmo ambiente, terra, duas categorias de pessoas totalmente opostas, ok? Quem é santo, recebeu a terra de herança. Isso é uma herança perpétua, queridos, é presente do Senhor. E ele vai cumprir. Ele jurou por si mesmo cumprir, como nós vimos nos textos anteriores. Mas os malfeitores e os ímpios, eles serão exterminados para sempre da terra. Você vai ver na sequência de textos. Ok? Algumas teologias têm sido formadas sobre isso, mas é muito importante a gente se firmar naquilo que a palavra está dizendo. Ok? Vamos lá. Olha o capítulo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que herança é essa aqui? Quando a gente fala sobre herança, nós estamos falando de algo temporário? Não. Se os mansos hão de herdar alguma coisa, eles vão herdar para sempre. E que coisa é essa? A terra, o texto está dizendo, e se deleitarão na abundância de paz. Nós estamos falando desse tempo? Nós falamos do tempo profético na época de Jesus? Não, porque não havia paz naquele tempo. Nós falamos da própria época de Davi, ele estava falando de um contexto atualizado para ele na época? Não, não havia paz naquele tempo. Isso é um texto profético. Por que os santos e os mansos hão de se deleitar na abundância de paz? Porque isso ainda não aconteceu e vai acontecer. É profético. É somente com a ausência do mal da terra é que haverá abundância de paz para que os santos, os mansos, se deleitem nela. Ok? Vamos em frente. Olha o verso 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Ok? Nós temos algumas lições aqui nesse texto. Primeiro, que o Senhor abençoa alguns e amaldiçoa outros. Isso é muito difícil da gente compreender. Isso é muito difícil, aliás, mais do que compreender, é muito difícil da gente aceitar. Porque nós queremos impor a nossa justiça, nós não estamos nem aí para a justiça de Deus, na maioria das vezes. E a maioria dos amados, nem todos, nós temos exceções. Então, quando a gente ouve no texto assim, não, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Ah, mas que injustiça é essa? Quer dizer que se ele amaldiçoa alguém, esse alguém vai ser exterminado. É exatamente isso. Eu não quero discutir com o Senhor, e nem posso. Eu não quero nem posso discutir com a palavra do Senhor. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Teve um querido
meu que interpretou esse texto como se fosse abençoar e amaldiçoar a terra. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles que amaldiçoam a terra. Tal é a dificuldade de perceber que há uma bênção sobre uns e maldição sobre outros. Isso é com Deus. Mas isso nós vamos discutir lá nos os filhos do rei. Nós vamos discutir isso um pouquinho mais à frente no outro módulo, tá bom? Continuando no capítulo 37, o verso 29 diz: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Não dá nem para notar ou para tentar forçar aqui como se esse texto fosse da terra daquela época. Não dá, porque quando o texto fala em para sempre, quebra toda a possibilidade de um texto temporal, certo? O texto é atemporal, ele está falando de um tempo futuro porque é profético, ok? E somente os justos, os justificados, herdarão a terra, porque a herança continua aqui. Nós falamos nos capítulos, módulos anteriores, exaustivamente sobre a herança. Nós mostramos a promessa, nós mostramos quem a herdou, nós mostramos quem tem direito sobre ela, ok? E que promessa é? A terra. Então não tem dúvida mais, eu não tenho como ter nenhum tipo de sentimento de que faltou algum texto. Tem N textos ainda para colocar, mas só que o espaço não permite. Eu poderia colocar o dobro dos textos que já foram colocados aqui para o irmão entender, mas não dá, a ponto de eu colocar referências abaixo, né, no rodapé, e os irmãos acompanharam isso, ok? E nela habitarão para sempre, nela passarão e depois vão para o céu, nela viverão 1000 anos e depois subirão com Cristo? Não, os justos vão herdar a terra e nela habitarão para sempre. O texto não tem viés, o texto não tem atalho. O irmão pode querer imprensar isso aqui, jogar isso aqui com goela abaixo de uma forma torta daquilo que o texto está dizendo, mas vai ser difícil, meu irmão. Eu prefiro te recomendar a descansar no Senhor, naquilo que Ele está te trazendo para esse tempo, para que a gente perceba a grande missão que nós temos sobre a terra, de cuidar dela com todo o carinho como o Senhor nos ensinou, até para que não fôssemos destruídos, ok? Por tentar destruí-la, ok? Isso é muito importante. O verso 34 diz assim: espera no Senhor, segue o seu caminho. Caminho de quem? Do Senhor. E Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Nós só vamos ver isso acontecer, o Senhor nos exaltando, ou para que possuamos a terra. O Senhor nos exaltando, porque ele está dizendo aqui, Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Não haverá possibilidade dos ímpios permanecerem aqui num local, num lago de fogo e enxofre, com determinado. Tem uns que colocam isso para Edom, outros que colocam isso para outra parte da terra qualquer, até que creem que a terra vai abranger, vai abrigar os santos, mas com os ímpios aqui sofrendo. Queridos, não é isso que o texto está dizendo. A palavra diz que os ímpios serão eliminados, serão exterminados. Outros textos que eu poderia colocar aqui, mas não fiz, até para que os irmãos pesquisem, diz que Satanás será pisado com a sola dos nossos pés. Ok? Ele será exterminado, e os ímpios também serão pisoteados. Ok? E o vento espalhará o pó dos ímpios, dos maus, como a moinha espalha, a moinha do vento espalha esse pó. Ok? Então nós estamos já designados para pisarmos o pó dos ímpios, incluindo Satanás e os seus anjos. Ok? E não vamos estar
coabitando com eles na terra. Pelo menos o texto está dizendo isso aqui claramente. Não só 1, 2, 10 ou 200. Muito mais textos. Mas Salomão também profetiza sobre a herança. Não só Davi. E se a gente fala, não, Davi é coisa de Davi, rapaz. Davi pecou, Davi pisou na bola lá com a esposa lá, desejou a mulher do Urias. Então, não confio muito em Davi para essas coisas, não. Beleza. Então, Salomão, que também lá não terminou muito bem, porém era profeta também. Se você perceber aqui no capítulo 2 de Provérbios, verso 21 e 22, você vai ver: pois os retos habitarão na terra, e nela permanecerão os perfeitos, mas os perversos serão exterminados da terra, e dela serão desarraigados os transgressores. O que é desarraigado? Vamos tentar entender esse texto. Vem do termo raiz. Desarraigados é ser arrancados pela raiz. Ok? Assim será será Satanás e os ímpios. Eles serão desarraigados. Os transgressores, que são os agentes desse mal, né, dessa maldade, aqueles que foram usados antecipadamente e foram levados por essa onda de maldade, com certeza absoluta também serão desarraigados e exterminados da terra, como o texto está dizendo. Agora tem um detalhe: somente os retos habitarão na terra. Eu quero chamar a atenção para isso aqui, porque nós muitas vezes estamos sendo chocados com a informação de que o território do reino de Deus é a terra, mas achamos que isso é lavantura, isso é de qualquer maneira. Quem habitará a terra serão os retos, e nela permanecerão os perfeitos. São duas categorias de pessoas, queridos. Você vai perceber isso quando a gente for estudar o módulo específico. Daqui a 2 módulos você vai acompanhar. Acompanhe os módulos, continue acompanhando. Você vai ver que os retos vão habitar e nela vão permanecer os perfeitos. Fica atento que, lógico que nós estamos falando de uma mesma raiz de caráter, tá ok? Uma mesma índole, certo? Mas nós estamos falando de um povo especial, que nós já vemos falando já ao longo dos textos. Mas você vai perceber o que significa isso. Mas é muito legal você entender que há necessidade de uma santidade proeminente. Sem ela, não haverá possibilidade de permanecermos para sempre na terra. Então, que você e eu estejamos focados de que não adianta sabermos isso aqui. Não adianta sabermos que os retos habitarão a terra e nela permanecerão os perfeitos. Resta-nos ser perfeitos. Não ache que isso vai ser feito pela presença do noivo no altar. Não pense que isso vai acontecer apenas quando Cristo voltar ou quando isso me for demandado. Não, nós estamos falando de algo específico para um povo santo que precisa ser vencedor, no qual eu me incluo e procuro me incluir buscando o alvo, assim como Paulo. Amém? Veja o que Jesus afirma sobre a herança da terra. Ele faz uma referência ao capítulo 37, se não me engano, verso 11, diz, Mateus 5,5 diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por que Jesus traz essa palavra importante aqui? É justamente para quebrar a visão de que o contexto de Davi era um contexto da terra de Israel local naquela época. Não, os mansos vão herdar a terra, queridos, a terra prometida de Abraão. A terra prometida já tinha passado. Abraão já tinha andado, peregrinado sobre a terra, já tinha havido a posse da terra por Josué e Calebe e o povo, já tinha acontecido a expulsão dos gigantes da terra, tudo isso já tinha acontecido. Jesus vem confirmar simplesmente que o texto é uma profecia. Os mansos vão herdar a terra, isso é ponto pacífico, ok? O próprio Messias pregava isso.
O conteúdo, eu preciso que você entenda, nós falamos no módulo passado qual o conteúdo da pregação de Jesus. Era o quê? O reino de Deus. Se o conteúdo da pregação de Jesus era o reino de Deus, Mateus 5,5 é a síntese. Por quê? Porque era um sermão específico da montanha, o chamado sermão da montanha. Nós estamos falando então da essência da pregação do Messias, a herança da terra pelos santos e pelos mansos. Então, eu quero que você creia, Jesus não fazia outra coisa, a comida e a bebida dele era pregar o reino. Tudo que ele fazia porque ele foi enviado para isso, lembra disso? Pregar o reino de Deus, ok? E que reino é esse? Ele está dizendo aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém, queridos? Qual a finalidade da herança da terra pelos santos? Talvez venha fechar, venha dar uma síntese muito, muito legal sobre a finalidade da criação da terra. Vamos ver? Ainda no contexto de Isaías, nós viemos no Isaías 45, viemos no Isaías 51, lembram disso? Viemos na sequência, chegamos no capítulo 60, ele diz assim: todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Aleluia! Queridos, não sou eu que estou dizendo. O texto bíblico profético está dizendo. Isaías, mais uma vez, ele está nos dando aqui algumas lições tremendas. Vamos tentar perceber? Todos os do teu povo serão justos. Isso já está posto aqui, ó. Quem for do povo dele será justo. Por que serão justos? Serão justificados. Lembra que eu falei? Quem é povo do Senhor seria justificado, é o que ele está dizendo aqui. Cristo estava por vir, Jesus estava por morrer santo e formar o Cristo. Então está aqui, ó, seríamos justificados pelo Cristo, está aqui. Para sempre, nesse contexto de Cristo, herdarão a terra. Certo? Serão renovos por mim plantados. Quem planta então? É o próprio Deus. Não sou eu que planto. Eu quero me plantar aqui porque eu escolhi aceitar Cristo. Não. Quem planta é Ele. Ele que define, Ele que designa a missão, Ele que determina quem será renovo. Eu posso obedecer ou não. Isso é uma outra história que nós vamos ver mais à frente. Porque é obra das mãos dele. Ele está dizendo, obra das minhas mãos. Para quê? Com que finalidade? Para que eu seja glorificado. Tenha uma visão clara que a glorificação do Senhor vai partir da nossa glorificação. Na medida em que a terra, as nações, as pessoas enxergarem que há um povo santo por cima de todas as circunstâncias caóticas, sendo pressionado e vencendo, as nações hão de enxergar isso e ver nesse povo algo diferente, para que eles glorifiquem ao Senhor a partir de nós. Então repare que os renovos é que vão gerar a glorificação. Repare que nós fomos plantados nessa terra como renovos, e isso é para sempre, para que ele seja glorificado. Então a glorificação dele passa por nós, passa pelos renovos, ok? Nós estamos vivendo um contexto muito difícil aqui no estado. O Espírito Santo tem sido assolado por uma onda de violência sem precedentes. Há uma omissão específica, eu não vou aqui levantar nenhuma questão política, porque não cabe nesse estudo, mas eu preciso contextualizar isso porque está muito claro para mim. Eu tenho visto cristãos totalmente assoberbados com isso. Eu tenho visto gente santa, que está buscando santidade, mas que com uma visão totalmente distorcida daquilo que é a verdade bíblica. Não estamos falando que o que está ocorrendo não seja um sinal claro e proeminente daquilo que será o estabelecimento do reino de Satanás, que é o que ele quer.
Então, essa nova ordem que está sendo prevista e já está pronta a agenda dela, as peças já estão prontas, já estão postas. Mas eu preciso deixar claro, e é interessantíssimo que o crente, o Filho de Deus, perceba que isso não tem nada a ver com o estado do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com o Brasil. Isso tem a ver com uma agenda muito maior, muito superior. Isso está vindo de fora, é uma determinação que vem de cima para baixo e vai se alastrando. Isso não é algo que está acontecendo só no Brasil. Nós estamos vendo guerra civil no mundo inteiro. Nos Estados Unidos estão matando negros à torta direita sem motivo aparente, para criar um caos. Eu nem vou falar das guerras do Oriente Médio, porque viraram lugar comum. Eu quero que você perceba o que está acontecendo na Europa. A Europa hoje há um terror sobre as pessoas da Europa, e as pessoas estão morrendo aos milhões. Nós temos um Estado Islâmico tomando de assalto as cidades, e isso vai acontecendo lentamente ao longo dos anos. Nós não estamos falando de agora, nós estamos falando de ao longo dos anos, e nós não estamos percebendo isso. Então, nós estamos falando de uma agenda que está sendo cumprida, agenda satânica que está sendo cumprida. E quando chega perto de nós, nós temos a tendência de especificar e dizer, é isolado. Não é isolado. Eu preciso dizer para você, o caos que está sendo plantado é justamente para criar um terror e que dê a uma autoridade que vem como suposta salvadora da pátria, autonomia para determinar ações sobre a segurança das pessoas. E isso vai homologar, vai referendar a essa autoridade, ok? Isso vai afunilando de baixo para cima, a ponto de chegar em um líder mundial que há de tomar as rédeas de todas as ações espalhadas sobre a Terra. Agora, isso tem que começar na micro-região. Então, eu não quero finalizar essa visão como sendo um fim em si mesmo, mas eu quero te dizer, encerrando esse assunto, que tudo que está acontecendo vai acontecer porque já estava previsto, mas os santos estão sendo guardados. Que a gente consiga enxergar que fazendo parte de uma agenda satânica, vai acontecer o caos, vai acontecer a guerra, os conflitos armados vão acontecer, podem até acontecer, mas que nós estejamos com o nosso coração tranquilo no Senhor, de que nós somos obra dele, nós somos renovos plantados por ele, obras de suas mãos, para que ele seja glorificado. E isso é profético, ok? Porque o texto está falando dos justos recebendo a herança da terra para sempre, novamente aqui, ok, queridos? Que nós estejamos em paz naquilo que é o tempo do Senhor. Ele é que determina essa pegada das coisas, nós apenas obedecemos. Mas eu quero encerrar esse módulo aqui dando uma visão muito clara e deixando em aberto a conclusão dos textos, porque a segunda parte desse terceiro módulo é simplesmente tremendo para você entender onde entra os judeus nesse contexto. Que terra é essa? Que território de herança é esse? Nós vamos trazer o endereço desse território. Você vai perceber isso de forma clara, para que você não tenha dúvida de que para onde nós iremos ao encontrarmos-nos com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor, onde nós vamos perceber no módulo seguinte. Não perca o próximo módulo. Amém?